Olá, amigos! Graças a Deus a gente está tendo mais uma vez essa oportunidade ímpar de estar aqui conversando com todos vocês. Hoje a gente tem como tema desta live, que é uma série que a espiritualidade sugeriu para o Edson como médium, né? Por mais que eu vou falar muito de uma forma dentro da psicanálise, da psicologia, sociologia, da ciência, da humanidade, de humano para humano. Mas a espiritualidade me sugeriu fazer algumas lives, já que eu trabalho com isso, né? Ou converso por este meio com vocês, para quem se fizer afim, falar sobre mediunidade, mas não de uma forma presa à religião, a ritual, a ritualística. Por quê? Porque na era de hoje, 2020, todas as religiões são necessárias, tá? Eu quero deixar para as pessoas que participarem da live que eu vou responder as perguntas de uma forma bem sincera, mais do que o normal. Então, se eu ofender alguém, me perdoe, mas não vou pegar leve. Eu vou falar não o que eu creio e acredito, mas pela lógica da espiritualidade, que está aí em livros de Chico Xavier, de Valdo Franco, Raul Teixeira, para quem é espírita, para quem é de Umbanda, Norberto Peixoto, Rubens Saraceni, aí tem, né, outros, enfim, de uma forma que as pessoas comecem a pensar por elas mesmas. Eu não vou citar aqui todos os processos mediúnicos, está aí nessa live de hoje, envolve só inspiração intuitiva, que particularmente para mim, como médium de psicofonia, desde criança que eu incorporo, a inspiração intuitiva, para mim, é a mediunidade mais clara. A melhor mediunidade, para mim, é a inspiração. Porque ela exige do médium reforma íntima, tá? Isso se o médium é envolvido com coisas boas, né? Com uma egrégora do bem, ou quantidades, pelo menos, que se dizem fazer o bem. Com certeza, modéstia à parte, todo médium que é intuitivo, ele tem no seu crivo pessoal a reforma íntima. Mas antes eu vou explicar o que é mediunidade de inspiração, né, que é o caso também, e mediunidade de intuição. Valeu? Primeiro eu vou falar o que é inspiração e o que é intuição dentro de um olhar metafísico, dentro de um olhar espiritualista, sem se apegar em religião e doutrina de ninguém. Vamos lá. Eu só tenho intuição mediante aquilo que racionalmente eu já nutra como algo que eu suspeite, pela intelectualidade, da lógica, pelo contexto da logística do que eu posso idealizar e pela sequência da razão de como eu formato a realidade. Tipo, eu posso intuir daquilo que no fundo do meu ser eu já credibilizo mediante o meu grau de consciência, ao meu nível de consciência, aos apegos ou desapegos do meu ego, ou até a minha desventura, né, o meu deslance, o meu, vamos dizer, desabrochar da minha mente, não tão aferrada em coisas materiais ou espirituais, ou até em coisas materiais, assim tem como real. Em suma, nós só intuímos ou somos intuídos pelaquilo que, de alguma forma, temporalmente, nesta vida, nesta realidade, nós damos um molde, nós damos uma forma, nós damos uma morfologia, um jeito, uma maneira da coisa ser muito peculiar, por mais que seja uma intuição muito profunda, mas muito peculiar ao que nós, no fundo de nosso ser, ego, acreditamos e credibilizamos como real ou verdadeiro. Ou, mesmo que nós não estamos vendo, como algo que nosso eu crê e acredita como algo que existe. Isso é intuição. Intuição. Olha a diferença da intuição para a inspiração. Inspiração. Nós só nos inspiramos... eu me esqueci de falar uma coisa muito importante. Geralmente a intuição, os chakras que são usados, são chakras superiores.
o chakra frontal da testinha e o chakra coronário, que seria a glândula pineal e a glândula nessa direção aqui, aqui assim, como se fosse um feijãozinho bem pequenininho, que é a glândula pituitária. Espiritual, intelectual e emocional. Valeu? Eu não vou entrar em detalhe, mas por que glândula pituitária, Edson? Porque vai nessa glândula que envolve a inteligência emocional. Eu não vou entrar nesse detalhe de chakras. Tá? Valeu? Quem quiser pega aí de boa. Então a intuição, ela fica nessa gama. A inspiração, que é algo muito mais profundo, para ver o quanto a gente confunde inspiração com intuição. Ela é algo que vem da alma, ela não necessita do endossamento do ego, nem da consciência, nem da mente. Enquanto a intuição ela é atemporal, mediante o que nós vivemos, a inspiração ela é atemporal, ela não tem tempo. A intuição ela é temporal, tempo. A inspiração ela é atemporal. Então a nossa inspiração ela não necessita eu credibilizar, ela não necessita eu acreditar, ela não necessita eu entender, ela não necessita eu entender, ela não necessita nem muito menos eu ter fé e nem muito menos eu, vamos dizer, já ter visualizado uma forma, um modo ou uma maneira. Ela apenas é. Por isso que a nossa inspiração, geralmente ela vem com os nossos processos anímicos salutares, que é o quê? Todo o nosso arcabouço que nós temos, não conscientemente, pelo cérebro físico, mas está alojado no paracérebro. O que é isso, Edson? Paracérebro? É o cérebro do corpo astral. Em algumas escolas iniciáticas ou até espiritistas chamam assim. É o cérebro do corpo astral, ok? Eu não vou entrar me aprofundar nesses detalhes. Este cérebro, ele tem todo o registro das nossas vidas. Só que esse registro, ele não é que nem aqui na nossa cabeça, intelecto. Ele é sentir. Então, quando nós nos inspiramos, nós percebemos essa inspiração pelo sentir que flui de dentro de nós. E a inspiração, quase sempre, ela não é nos chakras apenas superiores. Ela é do chakra cardíaco, principalmente numa leve vibração que desabrocha, que desatrofia, até fisicamente em algumas pessoas, em alguns yogas, que é a glândula timo, a glândula do peito, a glândula próxima ao coração, que seria a incondicionalidade do Espírito Santo. Isso já nos processos de iniciação de magia. Então, estou falando de uma forma bem universal, para as pessoas poderem entender que quando a gente é inspirado, realmente inspirado, dificilmente nós vamos ser inspirados para fazer o mal. Porque não vem com a nossa lógica dual de certo e errado, bem e mal. Mas dificilmente nós vamos dizer assim, um espírito maligno vai te inspirar para ter ciúmes, inveja, ganância. Um espírito trevoso vai lhe inspirar para você prejudicar alguém ou querer por soberba, luxúria, vaidade, egoísmo, se ter acima dos outros, numa religião, seja ela qual for. Se te inspirar, pode ter certeza, são dois obsessores. Você que disse que foi inspirado e o outro lá que está dizendo que foi mentor. Agora, intuir é uma coisa mais aqui, terra a terra. Eu intuo que alguém está me perseguindo. Eu me intuo. O intuir é mais carnal, é mais visceral. E o inspirado é algo muito mais espiritual e atemporal. O intuir é algo carnal e tempo. Valeu? Para a gente poder seguir agora na paz do Senhor Jesus, que eu estou extremamente mediunizado com pombogiras, e falo isso com muito orgulho, para quebrar nem digo tabu, mas idiotice de achar que um nome traduz a entidade. Quem traduz a entidade é ela, no que ela traz, não pelo nome que ela dá, ou os nomes que ela dão, e também pela lei de sintonia, né? Quem é o médium? O Edson é todo defeituoso, mas eu, que eu saiba mal para alguém com sentimento, eu não faço. E o que eles vêm trazer? Vamos lá. Um amigo, Rafael Miranda, faz uma pergunta muito interessante. Qual a melhor forma de desenvolver a inspiração e a intuição como um médium? Tenho percebido que quanto mais calmo e sereno eu me encontro, ou nós nos encontramos,
mais eu me coligo com os amigos espirituais. Eu estou lendo dessa forma, valeu, Rafa? Mas você está entendendo. Então, pode-se concluir, ele ainda concluindo na escrita dele, que quando estamos em paz com nós mesmos e com o nosso derredor, e o universo espiritual se abre, então ele tenta dizer que quanto mais calmo nós estivermos, quanto mais, vamos dizer, paciencioso nós nos mantermos, mais nós vamos ter inspirações e intuições com os nossos mentores. Rafa, você não está afirmando, você está me perguntando, e eu vou responder nível 10. Eu avisei meus amigos, sem pestanejar. Em primeiro lugar, eu não preciso ter calma nem paciência, eu preciso ter caráter, índole, conduta, princípios e integridade. Calma e paciência não é para este mundo no sentido de se achar que você tem que estar fazendo posições de lótus para se ligar com Buda ou rezando de joelhos para se ligar com Jesus. Em primeiro lugar, nenhuma coisa e outra é necessária. Você só precisa estar em pé, com a cabeça em cima do seu pescoço e com sua dignidade, empendurando você ereto, em paz. Sintonia, meu irmão. Não adianta tomar daime, tomar ayahuasca, não adianta tocar tambor, fazer oferenda, não adianta fazer o evangelho no lar, se a pessoa, se ela se desconhece, além dos apetrechos, dos modos, das formas e das maneiras, que as mesmas podem utilizar apenas para apaziguar o ego, afomentar a mediunidade, incrementar algo a mais na consciência e dar papinha para a mente se alimentar, justificando certo, errado, bem e mal, enquanto a essência da coisa, da espiritualidade, não é a mediunidade para o sensível, o sensitivo, ou muito menos o intuitivo ou inspirado, mas sim a sensibilização. Como ele se sensibiliza com as coisas? De uma forma harmônica ou desequilibrada? Porque eu posso, aparentemente, conforme o meu grau de consciência e meu gênio, demonstrar que estou calmo, paciencioso, mas por dentro eu estou queimando nos infernos dos meus julgamentos, dos meus dogmas, dos meus sofismos, dos meus pragmatismos, dos meus preconceitos, das minhas loucuras, das minhas idiotices, das minhas teimosias, dos meus igodos, das minhas ilusões e viciações. Então não é uma questão de calma e paciência. Nós devemos ter calma e paciência com a gente. Não calma e paciência em zen para se ligar com mentores de luz. Isso, se nós vermos no ângulo de uma espiritualidade que está aqui para cuidar de doentes, não para ficar sentado em cima de nuvens, meditando. Isso se nós vermos no ângulo que os nossos mentores têm muito mais o que fazer de que estar no nosso lado apenas meditando para elevar a frequência vibracional apenas de um ou quando vê um de dois, que estão em comunhão, obviamente, com algo bom, mas apenas para o umbigo se fazer mais limpo. Não rola, Rafa. O que vai rolar é no tete-a-tete, é no evangelho no lar, é numa casa de desobsessão, é numa casa de limpeza de umbanda, é num grupo de apometria, é num passe, é na cura, é no dia a dia, no terreiro, no pé no chão, é no trabalho caritativo, aonde você se dá a caridade de ter paciência com você mesmo, mediante o teu temperamento, o nosso temperamento descabido, desenfreado, a nossa inveja desgarrada, quando muitas das vezes a nossa forma egóica e, vamos dizer assim, emocionalmente desequilibrada de querer impor na vida dos outros uma realidade que nem nós nutrimos na nossa própria essência. Então, com todo respeito à educação a todas as pessoas, é óbvio que necessitamos ter calma e paciência, nunca com o mentor, nós temos que ter com a gente. Calma e paciência com o mentor, então ele não é mentor, é um obsessor. Assim como nós, que não sabemos se hoje vamos estar bem, se daqui a uma hora eu vou estar no mesmo padrão, não sei se eu vou entrar na casa espírita ou espiritualista, ou seja ela qual for, para apenas servir o outro, independente se tem tambor, se tem roupa colorida, se meu Exu é forte, se meu caboclo é verdadeiro, se o preto velho vai dar consulta, se eu vou dar palestras bonitas, se vão bater palma e vão me ver na live. O que
vai alimentar a minha essência? É o que eu vou utilizar com calma e paciência, ou eu que vou ser utilizável pelo universo através da minha mediunidade, pela minha lucidez, pela minha integridade, com paciência comigo, com calma em mim. Porque, olha, eu sei de mim, eu não posso falar pelas pessoas. Eu não invejo meus mentores, nem idolatro. Eu não perco tempo com essa criancice de idolatrar mentor, nem dos outros dá mais do que eu trabalho. Mas eu tenho muito respeito a eles porque eu me conheço. Por eu me conhecer, eu estimo no Tanakai, no Benedito, Pena Branca, dos mentores que vêm nos Exus, a calma e a paciência vivida que eles têm sobre a minha ignorância, não sobre a minha mediunidade. Sobre a minha, muitas das vezes, fragilidades do tete-a-tete, do tato com alguém que não é da minha religião, que não entra em comunhão com aquilo que eu acredito. Um mentor está pouco se lixando se eu sou de Umbanda ou se eu sou da Assembleia de Deus. Isso não é coisa de mentor, isso é coisa de obsessor, que nem eu, que vive na repartição religiosa do umbigo que fede. Mas cada um com as suas maluquices. Hoje, meu amigo, quando eu comecei, antes de fazer a live, eu falei com as pombagiras, eu falei, olha, vocês falaram que é para mim me soltar e falar do meu jeito, estilo Edson. Não estou aqui como terapeuta, estou como médium. Apesar que o médium também é terapeuta ou vice-versa. Porém, a gente tem que falar com realidade. É muita criancice. Olha, tem cada loucura que eu vejo, sem condenar e julgar as pessoas, não estou falando que é o Rafa, mas tem cada maluquice na internet, cada coisa que, olha, só Jesus. E o coitado já deve ter caído da cruz várias vezes de estar vendo quantas coisas o ser humano está fazendo com o divino sagrado, de uma forma onde roupa fala mais alto, quem fala mais grosso fala, né, mais alto, né, mais tambor, mais isso, mais aquilo. Eu vejo as pessoas falar de cursos mediúnicos, mas eu não vejo lá no dizer reforma íntima, integridade, né, incorpore a si mesmo. É bonitinho ouvir umas lives quando as pessoas falam isso. Agora, uma prática mediúnica sem reforma interior, sem sessões diárias ou semanais para reformular os médios, pelo amor de Deus, fica difícil. Olha, sem comentários, mas Rafa, de coração, meu irmão, a gente tem que ter calma e paciência neste mundo de ranger de dentes, de sofrimento e de dor, mas também paira amor, paira carinho e compaixão. A gente não pode botar tudo na mesma sacola, tem coisas boas e coisas ruins, mas neste mundo a gente tem que ter muita paz com nós e muita paciência com nós, através da reforma íntima e do orar e vigiar, hein, meu irmão? Eu não perco meu tempo orando e vigiando a vida dos outros. Eu me vigio a mim. E quando eu oro muito mais pelo meu exemplo de não fazer mal a ninguém, né? Já chega eu morder a minha língua de que está falando da vida alheia. Então, pensa no que eu estou falando, Rafa. E se servir alguém, acolhe. E se não servir, delete o Edson Rosa. É muito simples. E Maria Padilha invocada pra caramba, mas fazer o quê, né? Ser humano é uma delícia. Fiquem à vontade, meu amigo. Outra coisa muito interessante também, com licença. As pessoas vêm no Edson Rosa e falam assim, Edson, outra, não estou dando letra para ninguém, se serviu, veste a cartola, ou bota a cartola. Edson, tem como um médium desenvolver sua mediunidade, seja ela qual for, de intuição, incorporação inconsciente, dentro de casa? Não. Não tem, não. Em primeiro lugar, mentor não é tua família. Ele é teu mentor, ele é teu guia. Ele não é o chaveiro, ele não é o cortador de unha, ele não é o isqueiro, ele não é o fósforo, ele não é a carteira, ele não é o cartão. Que você tira e bota, tira e bota, tira e bota no seu lado. Eu tenho muito, assim, cuidado quando as pessoas chegam em mim e falam assim, Edson, eu chamei o meu mentor para falar com o meu amigo. Eu, opa! É mesmo? Eu fico na minha, né? Ou quando não, diz, não, só um pouquinho aí que eu vou me concentrar aqui para o meu mentor já vai vir. Rapaz, eu fico olhando assim, eu fico, tá. Realmente o Edson Rosa deve ser um obsessor trevoso.
usando um corpo, porque nunca, na minha vida até hoje, nem o Senhor dos Tranca-Rua, que é um Exu mais acanhado, como ele mesmo diz, terra a terra, eu estralei o dedo para ele incorporar para minha família em caso de doença. Imagina para falar fiado para os outros, mas é complicado. Recapitulando, muitas vezes as pessoas chegam em mim e dizem assim, mas por que não pode desenvolver em casa se tem vários cursos bons pela internet? Numa boa, nada como um terreiro sério, pé no chão, uma casa espírita para você com outros médios. Eu já falei aqui isso em outras lives, está lá no meu canal no YouTube para quem quiser seguir ou não. Está lá claramente numa série que eu falei sobre mediunidade, que muitas das vezes, as pessoas, elas querem desenvolver a sua mediunidade com a plenitude do seu umbigo. Tipo, eu quero entrar numa casa aonde eu seja o escolhido, aonde eu não seja o cambono, e se eu for o cambono, vou ser do Pai de Santo, aonde eu não fique dando passe num cantinho, porque eu tenho que ser visto na casa espírita, então eu tenho que ser palestrante, quando não, tem que sentar lá na frente. Aonde eu seja o melhor médium, ou quando não, aonde ninguém pegue no meu pé, e eu só faço o que eu quero. Principalmente não estudar, só viver espiritando, incorporando e baixando tudo que espírito trazendo à luz, que não é errado, quando realmente é autêntico e não é mistificação. Ou animismo vicioso, né? Ou ataque de loucura, que hoje em dia é a maioria. É simples assim. Muito simples. Então, quando as pessoas vêm para mim e começam a dizer, Edson, mas o pai Rubens Saraceni, nos livros dele, ele escreveu que ele ficou trabalhando num apartamento há algum tempo com a Umbanda. Mas olha o trabalho do pai Rubens. Olha o que ele deixou de legado dos livros dele. Será que os mentores se preocuparam com o começo? Não. Eles trabalharam para ter um começo, um meio e uma continuidade. Que o pai Rubens é um imortal. Agora tem muitos médios seguindo o que ele está fazendo para ajudar as pessoas. E isso equivale a Chico Xavier, e isso se equivale também até a Norberto Peixoto, que ainda está encarnado, e outros tantos escritores que merecem meu respeito, minha admiração. Simples assim. A questão é a pessoa, muitas das vezes, achar que a espiritualidade é tipo assim, ela não tem o que fazer. Marca um dia de festa, nunca vou me esquecer um dia, eu vou falar isso e vou começar a falar de inspiração e intuição, viu? Não vou sair muito do processo, não. Um dia eu fui numa festa de Exu, fui convidado, faz tempo isso, foi lá em Piracicaba. Fui todo vestido com roupa dos Tranca-Rua, e quem disse que os Tranca-Rua vinha? No final da festa, eu vejo aquele homem no portão me chamando, assim. Aí eu vou. 1,96 m de um moreno, senhor de Tranca-Rua das Almas. Eu tive a honra de ver ele, pela humilde clarividência minha opaca. Ele disse, o que você está fazendo aí, rapaz? Aí eu falei, mas eu vim na festa que é tua. Ele falou, minha não é, pode ser do Exu da casa. Eu tenho muito mais o que fazer. Agora, se eu dissesse que viria, eu estaria aqui. Eu só vim para dizer para você que nós temos que escrever. Você esqueceu? Eu tenho que escrever com você. Você esqueceu? Claro que eu estou pegando leve. Não foi bem assim que ele me tratou, não. É assim que funciona, meus amigos. Aí eu perguntei, mas o senhor não gosta de festa, de homenagem? Ele falou, gosto. Mas toda vez que eu incorporo em você, 5, 6, 7 que eu não resgato no plano astral. É uma evolução minha, do meu trabalho espiritual, que eu não estou garimpando. O problema não é as festas, como ele diz. O problema é a forma que as pessoas mundanamente estão levando as homenagens. Não só para os Exus ou para a espiritualidade. Está pincelado. Viu, meu amigo oculto, que fez essa pergunta? Muito obrigado, viu? Vamos lá, então. Deixa eu ver se tem alguém aqui fazendo alguma pergunta. Por favor, se alguém quiser me ajudar. Não sou o dono da razão, graças a Deus, mas é a realidade. Só não vem quem não quer. 2020... Lei de sintonia é como lei de ação e reação. Bateu, levou. Tem essa historinha de fazer palhaçada e o mentor ficar batendo palma. Então não é mentor, é obsessor. Quando não é fingimento mesmo. É loucura da pessoa. Vamos ver aqui. Salve Deus, é isso aí, Edson. Obrigado, Rafa. Se é, eu não sei, eu só estou dando um toque, entendeu? Cada um segue as suas verdades, o que acha que é verdade. Tem um amigo chamado Gi, ou amiga, não sei, peço perdão que eu não enxergo muito bem, cegueta ainda quer dar live, tá vendo? Mas vamos lá.
Edson, movimentação básica energética. Né, eu não entendi bem. O Valdo Vieira, ele está falando de Valdo Vieira, conheço o doutor Valdo, já morreu, já desencarnou, mas tudo bem. Tem relevância em reação à mediunidade e ao exercício pela projeção consciente. É uma forma de mediunidade. Eu vou ler do meu jeito. Ele está falando do professor Valdo Vieira, que foi um escritor, um psicógrafo, escreveu livros com Chico Xavier, foi até estudado pela NASA, né? O professor falecido, o professor Valdo Vieira. Eu tenho um ponto de vista, Gil, muito particular, não só sobre o Valdo, e até como o Edson mesmo. Eu me observo, me analiso muito. Eu vejo assim, se eu entrar no hermetismo, eu não vou poder falar como um espírita. Porque se eu falar como um espírita na gnose, e na gnose eu não vou poder falar na maçonaria. E na maçonaria, eu não vou poder falar o linguajar da maçonaria numa Assembleia de Deus. E mesmo sendo uma Assembleia de Deus, é impossível eu falar o mesmo linguajar numa religião mormon. E os mormons não têm diálogo doutrinário, filosófico ou teológico, vamos dizer assim, com testemunho de Jeová. Por mais que todos que eu falei aqui creem no mesmo Deus ou numa mesma força universal. O professor Valdo Vieira, na Conscienciologia, estudando a projeciologia em si, ele trouxe um linguajar muito peculiar aos estudos dele e à visão dele, do mediunato, do mediunismo, dos amparadores e tudo mais, que não é a questão desta live. Eu prometi que não ia falar, mas eu vou abrir, não é bem vamos dizer, abrir uma exceção. Eu estou linkando com a pergunta dele ou dela, eu não estou vendo bem a imagem, para tentar explicar uma coisa que tem gente que fica brava quando eu digo. Não adianta eu falar a língua dos homens e a língua dos anjos, se dentro de mim eu ainda entendo que o amor é algo romântico e que o amar é algo que necessita do mesmo romantismo. Agora, se eu falar a minha língua entendendo que o amor é justo, e o amar genuinamente ele é humilde, ou em outras, vamos dizer, nomenclaturas, mas que me leve para dentro de uma forma onde eu progrida como ser humano, eu vou entender que cada ser humano vai, dentro da sua ideologia, dar nomes, modos e maneiras a mesma coisa de que outras religiões e filosofias. Por que eu estou falando nesse tom e não estou desfazendo do grande estudo e legado do professor Valdo Vieira? Na sensibilidade, na intuição, o que mais pega é isso. Eu sou médio de Umbanda. Eu boto na minha cabeça que o preto velho fala errado, que o caboclo fala troncado, que o Exu ele é meu compadre. Eu enfio dentro do meu ser um monte de arquétipo. Mesmo eu sendo médio de verdade, Deus me livre e me guarde se incorporar algo em mim e sair do script, que a minha conscientização, que o meu ego, que o meu ser e minha mente formata como verdade, realidade e real para ser executado por mim, mesmo mediunicamente sendo autêntico. Olha o quanto a gente atrapalha a espiritualidade. Onde é que entra Valdo Vieira e o estudo dele? É o mesmo processo. Tem pessoas que necessitam estudar dentro da temática, da didática do professor Valdo Vieira, para entender a mesma coisa de que um testemunho de Jeová, que não tem nada a ver com o espiritual como o professor Valdo Vieira, mas entender sentindo que sua paz de espírito é a maior propriedade que há. E através dessa paz de espírito, que nós podemos chamar de lucidez, que nós podemos chamar de empoderamento, de que nós podemos chamar de autonomia lúcida, sã, sóbria espiritual, do teu estado do agora para o estado que foi ontem e também para o estado que poderá ser amanhã, que somente eu, por mim mesmo, nutrindo a minha paz, posso mudar a minha sintonia. Agora, nutrir a minha paz não quer dizer que eu viva no céu, eu posso viver nos infernos. Nos infernos conscienciais, a princípios meus, e quando muitas das vezes pela sintonia de espíritos que em carreirinha me procuram, ou quando não, de pessoas encarnadas que comigo convivem.
Então não é só as técnicas de Valdo Vieira que são produtivas. Qualquer filosofia religiosa se transforma produtiva na mão de alguém que por si só vai além da sua ciência espiritista ou espiritualista, ou sua filosofia espiritual, ou sua religião, buscando a moral e ética da conduta vivencial com os outros. Quando a pessoa vai além disso, ela vira gente, ela vira humano ante uma humanidade humanitária. E ela vai vendo que sua religião, sua ciência, viu, Gil, é um mundo, não é um planeta. É um mundinho feito por várias egrégoras conscienciais, como se dizia Valdo Vieira, conscienciex, né? Várias consciências que no fundo, não é o que ela sabe que vai gabaritá-la à evolução, é o que ela consente em realidade e verdade que lhe faz evoluir. Por isso que nós vemos padres magníficos que não crêem na espiritualidade. Evangélicos sapientíssimos que estão pouco se lixando para o preto velho que eu incorporo. Você vai ver pessoas que estudam projeciologia inteligentíssimas, bondosas, mas não estão nem aí com a religião dos outros, mas não se desfazem das mesmas. Então, não é a técnica que molda a nossa alma. A técnica apazigua o nosso ego para se confrontar melhor mediante as suas faltas de princípio, faltas de conduta e faltas de firmamento ético, de no mínimo nutrir uma paz por si mesmo, uma boa educação harmônica por si próprio. Religião não educa a alma. O que educa a alma é reforma íntima. Isso é em todas as filosofias, religiosas ou não. O que educa-nos pela alma é a confiança que nos afilia na sapiência da simplicidade de ser humildes e dizer não sei, não posso, agora não, talvez depois, mas nunca nessa humildade desfazer do que temos em merecimento vívido em nós, que é ter o benemérito de ser o que somos, com defeito ou não. Ter benemérito de ser o que somos, com defeito ou não, porque só assim nós podemos evoluir progredindo por dentro e evoluir fruindo, se emanando para fora, sem agredir o conceito filosófico, científico, teosófico, religioso, sociológico, psicológico, seja de quem for. Valeu, Gil? Eu sei que eu não lhe expliquei, a minha pequenez de ignorância não alcança muito, mas eu tentei tornar a sua pergunta de uma forma que sirva para outras pessoas pensarem sobre si e pensarem por si o quanto se faz mais de que urgente e necessário nós sabermos a diferença do que é necessário, do que é necessidade, do que é importante e do que seja realmente essencial para ontem, para não dizer no agora do instantâneo da lucidez de cada um, a gente começar a nutrir, não pelo mundo, mas pelo planeta, pela imensidão de informação que tem dentro da gente, e a gente, muitas das vezes, por apegos religiosos, filosóficos, teosóficos, pela verdade e realidade, assim se descondiz. Porque como é que conhece a gente que diz, não, eu respeito, tá, é só dizer não acredito que já enlouquece já, mas tá tudo certo. Para bom entendedor, escuta quem quer, pensa quem quiser, mas muito obrigado. Tem um amigo, olha que pergunta mais bacana do Rafael. Rafael Chaves, com licença, Rafa. Edson, a maconha e a mediunidade prejudica? Ô, meu amigo, a cannabis, puxar um fuminho, esse negócio todo aí prejudica? Meu irmão, qualquer tipo de alucinógeno prejudica a sensibilidade. Não interprete a cannabis como algo que pode curar algumas doenças psicoemotivas e até psiconeuronais, que tem alguns estudos já provando isso, não sendo fumadas, mas já manipuladas de uma forma harmônica, né? E por técnicas da medicina que eu desconheço,
pode ajudar a curar e a tratar algumas doenças. Agora, só para ter um beck, fumar um beck, ter um barato e dizer que incorporou o caboclo, para mim é que nem daime, que eu já usei, para mim é que nem ayahuasca, que eu já usei. Ayahuasca e daime, maconha e outras coisas aí que eu não estou contestando, cada um sabe de sua vida, faz o que achar melhor, não estou aqui como dono da verdade. Eu gostaria de saber qual mentor realmente de luz que vai usar por muito tempo, até mesmo mandar o seu médium usar um artifício que para ele incorporar no médium, todas as vezes o cidadão vai ter que usar aquela coisa. Por exemplo, Deus o livre, Pai Benedito, para ele vir em mim, eu tenho que ter essa camisa aqui. Se eu não tiver essa camisa, ele não vem. Ele precisa da camisa, ele não precisa de mim. Então, o que eu mais vejo hoje são entidades precisando da cannabis, precisando da marihuana, precisando do daime, precisando da ayahuasca para praticar caridade numa pessoa que poderia usar reforma íntima, mas não. Ela tem que ficar amortecido o seu ego durante 10, 20, 30 anos, para até o mentor vir por caridade, alguns, né? Cada um com o seu médium, não estou aqui julgando, para fazer o bem. Eu acho estranho. Num terreiro onde eu possa ser fisicamente alguém que dirige, não a espiritualidade, mas eu não aceitaria essas palhaçadas, não. Agora, tem lugar que aceita. Cada um se abraça no que se afiniza. Se eu estiver num lugar que faz isso, eu vou respeitar, vou bater palma. Se for para terapia, faça. O que eu acho estranho é quando é tudo assim, ao extremo. Todo ano, 365 dias, se tiver uma sessão, tem que usar daime, tem que usar ayahuasca, tem que usar um cannabis, porque senão o mentor não vem. Ah, pelo amor de Deus. Para mim é meio difícil. Não é preconceito nem julgamento, porque eu não estou citando o nome de ninguém. Se quem faz funciona, continua. Se quem faz o bem, te abraça. Agora, cabe a consciência de cada um, quando encosta ali o cucuruto no travesseiro, saber se realmente é você que estava incorporado ou era cannabis dando a consulta, ou era apenas o daime, ou era o transe, ou era apenas um processo sináptico, onde a sinapse fica mais ionitizada e você acaba realmente ficando mediunizado consigo mesmo, aguçando outras mediunidades que no futuro eu vou falar, que é a psicometria e transmutação, uma leitura energética da pessoa, que é o que muitos médios têm, só que infelizmente todo mundo quer incorporar o mentor mais forte, o guia mais capaz. Carência, né? Fazer o quê? Então, meu amigo, eu vejo assim, a maconha, a cannabis, para a mediunidade, pro Edson, não serve. Se servir para outras pessoas, façam bom proveito das suas vidas. Livre-arbítrio, viu? Consciência de cada um. Eu desconheço numa umbanda séria, numa espiritualidade séria, ou numa casa espírita séria, ou até no xamanismo sério, que envolva a mediunidade, você precisar de qualquer artifício para que o mentor se atraia a você, ou para manter a frequência do mentor em você. Agora, se é uma depressão, bipolaridade, um borderline, uma esquizofrenia, se é uma pessoa com problemas graves hormonais e psicológicos, e é um tratamento sério, com pessoas capazes, com espíritos muito mais capacitados, eu retiro o que eu falei. Eu estou falando isso numa desenvoltura mediúnica contínua. Aí, para mim, vira curtição. Não vira terreiro nem casa de espiritualidade séria, não. Mas, K1, K1. Valeu, Rafa. É o meu ponto de vista, irmão. De boa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Depois dessa, não sei se vai ter não, mas tudo bem. Não tem problema não. Estou de boa. Não estou aqui dando letra para ninguém. Cíntia Amaral. Glória, graças a Deus. Aleluia, Senhor. Tem alguma dica para médios iniciantes e inseguros em suas sensações? Tem uma dica que qualquer livro espírita de Chico Xavier, de Valdo Franco, Raul Teixeira, livros de Edgar Armon, livros de Ramatiz, livros sérios de Rubens Saraceni, não os romances, mas aqueles que dão uma noção mediúnica, que infelizmente ainda são raros na Umbanda, deveria ter mais tempo ao tempo, sem ritual, não é litúrgico, sobre médiuns. Posso lhe garantir, minha amiga, não existe maior ritual para a insegurança de que a reforma íntima. Pelos médios fugirem da reforma íntima, o empoderamento fica lá na porta do terreiro. Fica lá na esquina. Parece que para ele se empoderar, ele tem que se vestir da entidade.
Quando não, mistificar o nome da entidade dizendo que é o Espírito que está falando. Somente com a reforma íntima. O que é reforma íntima? Reforma, reformular, consertar, analisar, se autoprecaver, se, vamos dizer assim, passar o pente fino por dentro de si. Agora, reforma íntima não é condenar, é se dar oportunidade, é se acalentar, se dar amor, é respeitar-se. Reforma íntima não precisa de mentor que incorpora, nem te irradia. Precisa que você, como a luz do dia, o magnetismo da noite, se resplandeça numa pessoa que estabeleça em você uma ordem una. Se ame. E, segundamente, outra ordem una. Se respeite. E, consequentemente, uma terceira ordem, sem dar limites e condição para isso. Ame-se e se respeite sem dar condição a isso. Porque quem se ama e se respeita faz reforma íntima. E quem faz reforma íntima aprende a respeitar-se e se amar sem precisar se adulterar, se acovardando para a vida. Teme a vida, mas não se acovarda. Segue em frente. Então, quando você sente a pergunta, e eu entendo, minha amiga, que eu vivi isso. Uma vez eu estava num terreiro, eu nunca vou me esquecer, no terreiro do falecido pai Clayton, do senhor de Tranca-Rua, do caboclo Aimoré. Eu trabalhava na época com um caboclo chamado Arranca-Toco. O pai Arranca-Toco botou as mãos para trás, eu médio semiconsciente, menino. Tinha 18 para 19 anos, cheio de coisa da igreja na cabeça. Eu me lembro que eu incorporava os caboclos rezando, menina, recitando salmos. Olha que coisa, mas isso nunca atrapalhou porque eles são de Deus, então só ajudava. Eu era consciente. Eu me lembro até hoje o dia que eu fui tirar minhas mãos e botar as minhas mãos para frente porque estava doendo. Quando eu fiz isso e minhas mãos não obedeceram o comando do meu cérebro, nossa senhora, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. E eu não conseguia respirar por mim mesmo. Eu vou morrer, eu vou morrer. Aí o caboclo, ele não me castigou. Mas o choque de eu ter relutado contra aquela frequência gostosa causou todo esse rebuliço, porque daí eu saí de um padrão, de uma mediunidade consciente, que poderia se tornar inconsciente com o tempo, e acabou se tornando, e hoje está voltando a semiconsciente, quem sabe amanhã consciente de novo, graças a Deus que eu mais desejo, porque daí eu vou aprender mais, né? Mas fazer o quê? Tem gente que acha que é o contrário, que o que vale é não ver nada, que nem robô, que nem boneco de pano, mas tudo bem. Então a gente entende que quando eu fiz isso, eu saí de um processo elevado e comecei a botar dúvida, questionamento, e já comecei a botar um monte de coisa na cabeça e comecei a entrar no processo anímico. O caboclo, coitado do caboclo, quando ele tiver Arranca-Toco, eu me lembro que ele estralava o dedo só com essa mão. Instantaneamente, o caboclo já começou a bater palma, já começou a rodar, tirar frecha, assobiar. Oh, meu Deus, eu não tenho vergonha de falar, porque o que é ignorância? Edson, você mistificou? Não, eu não mistifiquei, porque eu estava me sentindo adulterado. Mas no momento que eu comecei a duvidar da sutileza, o que era essa sutileza? A sutileza de sentir paz. Eu me lembro que na época estou falando bem claramente algo da minha vida para ver se as pessoas se atinam. Eu estava desempregado, com problemas graves de doença familiar, e quando eu incorporei o índio, nossa senhora, eu senti uma paz, uma paz, uma paz. Olha que incorporação mais autêntica. Hoje, com 45 anos, na época eu tinha 18, eu me lembrando, eu estava incorporado com o caboclo, e eu não dei valor, porque eu queria que o caboclo batesse palma, eu queria que algo forte acontecesse, eu queria ser dominado por uma energia espiritual, para depois eu ouvir dos outros que o meu caboclo é forte e ele é verdadeiro. Vaidade. A vaidade atrapalhou a minha incorporação. Agora, tem pessoas que não sentem isso que eu senti no começo. Simplesmente elas são médios conscientes e conscientes. O caboclo ou a entidade, ele não vai precisar usar arquétipo ou manejo, por mais que no plano espiritual ele pode ser um pastor, um caboclo, um padre, um médico alemão, uma freira, um hindu, um indiano, um chinês, um japonês, um egípcio, um cigano, um baiano, um boiadeiro, preto velho, seja ele quem for, até um Exu. Mas muitas das vezes ele apenas vai te dar essa torpez dos teus pensamentos negativos. Pode ter certeza,
Todas as vezes que você estiver ali no congá e você está no momento de desenvoltura mediúnica, e você está quieto no canto e o caboclo está vibrando em você, ou o preto velho, o nome que queiram dar, dificilmente você vai se encontrar nos teus pensamentos com ideias negativas. Mas as pessoas, elas parece que perderam a sensibilidade, elas estão cobertas com uma camada, com uma casta, com uma casca de brutalidade, que é aquilo, quanto mais roupa colorida, mais poder, quanto mais luxuosa a casa, mais força, que quando a palavra mais linda é, a criatura pode não valer nada. Mas se falou bonito, deu uma palestra e todo mundo aplaudiu, pode tirar toda a roupa porque ele é um santo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Se não, fazer o quê? Pombugira, mas é verdade. Então fica difícil para a espiritualidade botar luz e quem se acha clarão. Fica difícil para a espiritualidade acender a lamparina e quem se acha que é um fogaréu de bênção. É complicado a vaidade mediúnica, que era o caso do Edson Rosa. Eu posso ter orgulho hoje, talvez até sou vaidoso, mas hoje eu não noto. Mas eu notava quando eu sentia isso. E se alguém notar, me corrija. Estou aqui para isso, não sou melhor que ninguém. Então, Cíntia, a reforma íntima, essa autoanálise, essa observação, ela se faz necessária. E o mais necessário para vocês que estão começando a sua mediunidade, não confundir obsessor com mentor, ou quando não, vocês com seu mentor. Quem faz reforma íntima, quem faz realmente o exercício do amor próprio e entra numa casa de umbanda, olha, escutem, pelo amor de Deus, em nome dos espíritos de luz que regem vocês. Vamos ter um pouquinho de sensatez, não é pelo que eu digo, é pelo que os guias de vocês há trocentos anos falam. Não interessa quem é o preto velho, não interessa a roupa que ele usa, não interessa o congá, não interessa os guias, interessa a mensagem de amor, de acalento, de conforto, de união, de cumplicidade, de elevação, de relevância espiritual, de tônus moral, de conduta ética e espiritual que o ser traz. O resto, pelo amor de Deus, é tudo resto. O resto é tudo resto. Isso vale para a Umbanda, para o Candomblé, vale até para a doutrina espírita. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que se desfazer dos apetrechos. Agora, quando o apetrecho litúrgico, ritualístico, vestuário e gestuário fala muito mais de que alguém que transpira o bem e o amor, fecha as portas que a casa está dada. É o capeta que está dirigindo. Eu não ando nesse cuburão, não sou maluco, pô. Mas aí é cada um com sua frequência e sintonia. Só para finalizar com a Cíntia, com todo respeito, é que nem eu querer dizer assim, eu sou um médium intuitivo de inspiração, mas eu nunca senti nada, como é que eu tenho isso? Ô, meu irmão, você quer sentir o quê? Dor de barriga? O que você quer sentir? Dor de dente? Dor de ouvido? Porque tudo isso que eu falei é físico, você quer sentir físico? Saia do físico, desapega da carcaça, desapega do que você vê e tenta se concentrar naquilo que você enxerga. Se desapega naquilo que você ouve e tenta se apegar, se encontrar naquilo que você escuta, daquilo que você traz para dentro. Desapega, larga, ó, dá na mãozinha. Larga dos apegos e tenta ter a sensibilidade de se encontrar com aquilo que você traz para dentro, com aquilo que lhe revela algo de bom e de melhor por dentro, que ninguém vai ver, que ninguém vai saber, mas só você no segredo do interior do teu interior vai se ter como o melhor, não mais mentiroso, não mais corriqueiro, não mais briguento, não mais luxurento, não mais egoísta, não mais vaidoso, não mais ruim. É isso que o médium precisa se apegar para ele ter a sensibilidade de quando ele sentir uma frequência elevada de um espírito, ele entender em si e por si que existe algo além dele. Mas se a pessoa acredita só que o copo é copo quando agarra, é mais fácil que ela mastigue o copo para matar a sede de que faça isso aqui. Fica difícil. Fica difícil. Então, primeira coisa, Cíntia, para qualquer pessoa que ainda não incorpora, que incorporar para mim que incorpora e que vale a nada.
não mudou meu caráter em nada, não me deu um prato de comida na mesa, não me tornou nem mais baixo, nem mais alto, nem mais gordo, nem mais magro. Eu só estou fazendo o meu papel mediúnico. E ponto. E digo, mal feito, tomara a Deus que eu melhore mais ainda. Para os espíritos e para a minha consciência. Porém, a minha sensibilidade, a minha intuição, a minha inspiração é que se encarrega que eu mude e que eu incorpore no verdadeiro templo, que é isso aqui, carne e sangue regando músculos e ossos. É esse que é o templo sagrado. Porque ele movimenta-se comigo aonde eu estou. Quando eu durmo, quando faço xixi, cocô, quando como. O outro, aquele que eu vou lá espiritar, baixar santo, incorporar, é 1, 2 horas. Agora eu estou falando desse aqui, ó, tete a tete, todo dia. Então, se você é um médium de inspiração e de intuição e acha que os mentores vão perder tempo do trabalho deles com outros seres que querem crescer e progredir espiritualmente pela sua própria força, pelo seu próprio busco interior, e você acha ou se acha que eles devem ficar com você porque você pertence a tal linha espiritual, porque você é daquela corrente, porque você é daquele grupo, você é maluco. E a tua maluquice tem nome, carência, que é baseada em euforia e é encrasurada na ansiedade de se ter quem não é e de se mostrar aquilo que não nutre. Então, para a gente ter uma naturalidade espiritual, pela nossa intuição, pela nossa inspiração, reforma íntima. Se eu estou seguindo a Umbanda, ou o Candomblé, ou a doutrina espírita, eu acho engraçado. Quando é para o mentor dar algo para a gente, quando a gente diz que recebe, quando é para a gente ser elogiado pelos nossos mentores, eles existem. Oh, é mesmo, meu mentor apareceu. É mesmo, ele estava lá. Agora, quando é para ele nos abençoar com a sua santa presença, sem precisar da incorporação, só para nos intuir algo bom, para nos inspirar a nos sermos melhor, aí ele não existe. Aí nós duvidamos daquele mentor poderoso, com aquela roupa colorida, ou quando não, daquele ser lindo, com aquelas palestras maravilhosas. É um pouco estranho as atitudes lúcidas de médiuns e até de espíritos também, que estão na mesma faixa etária. Mas cada um com a sua verdade. Para qualquer pessoa que se inicia com a espiritualidade, já diz, trabalho espiritual não é trabalho material. Eles podem discutir de uma forma saudável sobre coisas da materialidade, mas eles vieram trazer espiritualização. Eles ensinam a gente a pescar, mas eles não vão nos enfiar o peixe na nossa garganta abaixo. Eles podem nos instigar a gente lutar, a gente progredir, a gente ter atitude, mas eu duvido o mentor de luz que vai enriquecer seu médium extorquindo, roubando, mentindo com outras pessoas ou para outras pessoas. É simples assim, Cíntia. Eu sei que a sua pergunta foi uma, mas eu estou aqui sendo inspirado por alguns amigos e eu já estou falando em outro ângulo, doa quem doer. Não estou aqui para agradar ninguém. Estou fazendo o meu papel. Perante eu e a espiritualidade. Poderia estar sozinho, tranquilo. Então, Cíntia, se você é um bandista, é católica, é evangélica, siga a Deus, vendo a Deus nos teus semelhantes. O que adianta ser um bandista espiritista, ser intuitivo, ou incorporar e ser uma pessoa grossa, estúpida, aonde para tudo funcionar na sua religião tem que pagar algo, baganhar alguma coisa, dar alguma coisa. Agora, se doar com legitimidade, com originalidade, com bem e com amor, isso aí deixa segundo plano. É muito estranho esse tipo de mentor de hoje aí, viu? Mas cada um com a sua loucura, né? Valeu, Cíntia. Mais uma pergunta, se tiver alguém aqui. Muito obrigado. Márcia Calmon, dando o toque dela, dizendo é o autoconhecimento, o amor próprio, o respeito íntimo. É mais ou menos por aí, né? Mas K1. Tem uma amiga chamada Silvia. Ela, se não me engano, acho que é lá de Campinas. Ela fala assim, meu amigo, eu também acho que usar essas coisas são bem estranhas. A questão aqui não é usar, minha amiga. Depende do que você está falando, não ver o que é. Enfim, como você disse, para tratamento, eu entendi. Ela está falando do daime, ayahuasca,
e outras coisas mais. É uma coisa, mas para usar na mediunidade, muito estranho, sem julgamento, que nem eu, não estou julgando, minha amiga. Eu só estou sendo coerente, mas K1, K1. Eu estou parada. Você acha que... Eu estou parada, ela como médium. Você acha que acaba atrapalhando? Estou meio parada, até profissionalmente. Aí é outros âmbitos. Olha, minha amiga, eu vejo assim. Deus nos deu um dom. Nenhum espírito de luz, nenhum mentor lhe instiga e lhe obriga a executar esse dom. Agora, ninguém, nem o nosso ego, cala as aptidões da nossa alma. Nenhum lampejo de consciência, e nem muito menos o embrutecimento da mesma, nenhuma mente travessa, nubra, apaga virtudes do Espírito. Eu posso nascer, como eu nasci evangélico, numa Assembleia de Deus. Linda, religião maravilhosa de seres estupendos como qualquer outro. Hoje eu faço o que eu faço porque minha alma gritou para o meu ego. E ele rosnou para a alma, mas ele acabou se acalentando e assumindo. A minha consciência ouviu o que veio do brotar do meu espírito. E minha mente se calou ao silêncio que vinha do mesmo espírito. Todos que estão me ouvindo aí, que sabe o analfabeto, que conta de 1 a 100, eu estou falando sério, todos que estão me ouvindo aí, que sabe o analfabeto, o abecedário, e conta de 1 a 100, mesmo errando de vez em quando, mas sabe contar, que sabe diferenciar as cores, que já tem pelo menos o 3º ano, depois do pré lá, o 3º ano, tem isso que eu acabei de falar. Uma criança tem nas fraldas, que é um senso de alma. Uma criança sabe diferenciar a voz do estranho para a voz do pai, essa sensibilidade. Uma criança sente o calor afetuoso. Antes da mãe abraçá-la, ele já dá o braço com os olhos fechados. É incrível, ele já sente. É isso que eu estou falando. Então nós poderemos vir aqui e dizer muitas das vezes que eu escuto pessoas, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não sei médium, mas eu sofro porque eu sou médium. Como é que é esse negócio aí? Me explique. Você não vê nada, você não sente, ou você não assume a sua mediunidade e não quer trabalhar com a tua mediunidade, você só quer ouvir o teu ego, consciência e mente e não obedece os desígnios do teu espírito. E aí vem uma pergunta, coligando com essa amiga, que um grande amigo fez para mim, o Sidney. E a mediunidade, Edson, fora de religião, mas quem disse que a mediunidade precisa de religião? Onde é que está escrito que para ser médium tem que ter religiosidade? Para ser médium só basta ser espírito. Até os animais têm um grau de mediunidade. O cavalo, o macaco, o golfinho, os papagaios, os cachorros, os gatos, têm sensorialidade. O sensorial é mediunidade. Então, quando fala assim, mas eu não quero ser um bandista, o que você gosta? Eu não gosto de nada. Tem gente que faz isso, viu? Nem de mim eu gosto. Aí eu vou falar o quê, meu amigo? Eu vou dizer para ela, olha, então tente se amar. Faça o exercício do amor próprio. Eu não consigo. Então, saia do templo e vai lá para o psicólogo, psiquiatra, mas se trata, até que você, independente de não ter fé, tenha no mínimo amor próprio. Isso saindo do contexto religioso. Porque o que adoece nas pessoas, muitas das vezes, não é a mediunidade que os mentores cobram ou que os obsessores arruinam. É o senso de empoderamento de um ego embrutecido que quer tomar rédeas de algo espiritual, tornando bruto e material, tornando visceral. Então fica difícil. Eu passei na carne, eu tenho filhos, e todos são médios. Você acha que é bom eu estar preocupado vendo que a minha filha de 4 anos na época, a Pamela, tendo convulsão em cima de uma... Pamela não, perdão. Se ela estiver vindo, ela vai rir, não foi a Pamela. Foi a Tainara em cima da cama tendo convulsão, e eu, pela clarividência, ver que, na verdade, ela está tendo uma incorporação de um sofredor e eu não poder fazer nada. Mesmo sabendo que eu sei hoje, mas eu vou fazer o quê? Eu vou arrancar o espírito com os dedos?
Eu sentei no lado dela, peguei a mão, fiquei rezando. Rezando que aquilo passasse. E que a alma dela e o espírito dela fosse mais forte do que o transe. E graças a Deus foi. E hoje ela está aí. Se graças a Deus pelo que está levando, vai pregar em nome do Senhor na igreja. Graças a Deus. E os espíritos hindus que eu vejo com ela vão estar lá, trabalhando em nome do Senhor como Espírito Santo. Qual é o problema? Então o problema não é aquela coisa, me disseram numa casa que eu nasci para ser de tal religião. Olha, quando começa com essa historinha, eu fico, Jesus, volta logo. Apesar que Jesus já está em nós no momento que a gente se ama incondicionalmente e desfruta a sua paz de uma forma mais lúcida. Este é o Cristo, redivivo e ativo, fora da cruz, abraçando a cada um de nós por dentro, através do burburinho do nosso coração e através do vento que sai pelos nossos suspiros de alívio. Valeu? Então a gente entende isso. Em raríssimos casos hoje, 2020, você vai ver livros escritos, espíritas, sérios, espiritualistas, aonde taxa uma pessoa obrigada a executar tal religião e tal religiosidade, porque é karma. O teu karma é se fazer bem. E se torne um dharma de você ser melhor. Se fosse assim, não teria médio pastor, médio padre, médio budista. Budismo Zen trabalha com mediunidade. O taoísmo trabalha com mediunidade. O shintoísmo, o brahmaísmo trabalha com mediunidade com outros nomes. Mas a gente bota tudo na Umbanda, no Candomblé, ou quando não em casa espírita. Por mais que aqui no Brasil a gente leva muito a mediunidade e a espiritualidade de uma forma errada. A gente leva muito de uma forma religiosa. Mediunidade não tem nada a ver com religião, mediunidade é ciência. Kardec, nessas horas, deve trambulhar lá no túmulo, porque mediunidade é ciência, não é religião. Ciência é um conceito do ego. Entende, amiga? Então a gente tenta instigar nas pessoas uma fé raciocinada que elas podem ler nos livros. Depois eu vou falar aqui, não vou encher vocês, mas eu vou botar depois no YouTube essa live, mas vou botar aqui também no Face, uma relação de livros que fala a mesma coisa que eu estou falando. Eu estou aqui pragiando, estou aqui como um papagaio pragiando. Então, religião é vida. A vida é a melhor religião. Você pode ser um ateu e uma pessoa extremamente religiosa. A tua religião, qual o nome é? Viver. Se fazer bem, ser feliz, ser contente, ser alegre. Agora, quando você é apegado em sensos carismáticos, dogmáticos, sofismas, achismos, pode ter certeza que se não for com a vela azul, você morre, tem que ser com a vela azul, não pode ser vela branca. Se não for o evangelho segundo o espiritismo e se for um evangelho católico, não pode, tem que ser o evangelho segundo o espiritismo. E vocês entendem o que eu estou falando? Deus é acima de tudo isso. Deus é amor, e o amor e o amar com a forma lúcida é o que nos faz mais sensíveis e acessíveis a termos verdadeiras espiritualizações perto de nós, inspirações e intuições claras e plenas de quem somos e de quem com nós está. Valeu? Não vou me alongar muito, porque na verdade hoje, particularmente, eu nem falei muito da inspiração e intuição. Eu não estou aqui pegando o compromisso de educar, ensinar ninguém. Eu não estou ensinando ninguém. Estou apenas dividindo com vocês alguns toques. Ao longo do ano, duas segundas-feiras ou 3 segundas-feiras, eu vou fazer sobre essas lives sobre mediunidade, nesse tom, obviamente, um pouco mais calmo, porque hoje eu estou atacado da rinite, então eu começo a falar um pouco mais alto. Peço perdão às pessoas, aos ouvidinhos de vocês, mas está dado o toque. Quem quiser, assista esse a 1 hora e 4 minutos, 5 minutos. Quem não quiser, delete o extra, porque toda segunda eu bloqueei, toda segunda, se Deus quiser, eu vou estar aqui enchendo o saco. E falando, e depois do término, ou no outro dia, eu vou dar uma relação de livros, de links, para quem quiser estudar de uma forma bem ecumênica, não endossando o que eu disse, mas está na hora, né? Olha, o que eu mais vejo é pessoa de 40, 50 anos de primavera perdendo os seus verões ensolarados e suas próprias primaveras floridas dentro de si, esquentando a cabeça, esperando o mentor, que muitas das vezes está do seu lado, mas ela quer prova visceral, ela quer tocar, ela quer pegar ele e dizer, senta comigo e cuida de mim, fica comigo aqui que eu sou carente. Ah, pelo amor de Deus, fica difícil. Muito difícil.
Valeu? Fiquem com Deus, não é deboche, é um toque lúcido para quem quiser pegar. Quem não quiser, siga sua paz. Lembrando que quando a gente faz errado, e é errado, querendo ou não, a legítima consciência toma conta de nós em todos os momentos que nós queremos dar um suspiro de alívio ou ter uma reflexão de paz. Não tem como alguém que está mistificando e errando, alguém que prejudica o outro usando a espiritualidade, independente da linha espiritista que for, ter um suspiro de alívio e uma reflexão de pensamento em paz sem a consciência estar lá. Como um parafuso 18, atravessando todos os lados da sua mesma consciência. Fiquem com Deus, viu? Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado.